Fala aí galera, belezinha? Professor Emerson, canal Aula de Véspera. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá? Para você poder fazer sua prova, né, que serão alguns capítulos aí, é legal você pensar vários pontos importantes. Primeiro, na questão da Revolução Francesa, é necessário saber os grupos, né, que compunham a Revolução Francesa, primeiro estado, né, formado pelo rei e clero, segundo estado pela nobreza e terceiro estado o povo, né, a burguesia. Quando a galera começa a Revolução Francesa, nós teremos três grupos que vão dominar a Revolução Francesa: o jacobino, os girondinos, né, e um terceiro grupo ali que é chamado de pântano. Às vezes eles atendem às ideias dos jacobinos e às vezes dos girondinos. O primeiro grupo a assumir o poder é os jacobinos e eles vão instituir o chamado período de terror, onde a maioria da galera que será contra a Revolução Francesa, ou que foi contra a Revolução Francesa, vai para a guilhotina, tá? Então isso é importante. Quando os jacobinos entendem que eles não conseguem governar, né, um grupo chamado sans-culottes, que é o povo, retira a ajuda que eles têm, esse grupo dos jacobinos fica enfraquecido e depois os girondinos vão assumir o poder e eles têm a grande sacada de saber que eles não conseguem governar, eles passaram a vida toda só recebendo ordens, então eles passam, né, o trono para Napoleão Bonaparte. Isso é importante e já está conectado com o seu outro assunto, que é a independência da América Espanhola. Por quê? Napoleão, ao assumir o trono da França, ele, né, por causa da Revolução, tinha acabado com o primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Todos são cidadãos. O que acontece? O Napoleão ele começa a invadir alguns reinos da Europa e ele invade a Espanha. Quando ele invade a Espanha, ele tira, né, o rei Fernando VII e coloca o irmão dele. Isso influencia diretamente essa luta pelo trono, né, na Espanha, vai influenciar diretamente a independência da América Latina. Por quê? Aqui na América Latina também tínhamos os chapetones, que eram os filhos, chapetones eram as pessoas que vieram da Espanha para colonizar a América. Depois, os crioulos, que eram filhos desses chapetones, porém eles já nasceram na América, né? E os índios e mestiços. Qual que é a diferença? Todas as leis eram feitas pelos chapetones e para os chapetones. E os crioulos tinham tudo, mas eles não tinham direito a participar das leis. Eles tinham terra, tinham, né, poder, tinham dinheiro, mas não tinham direito de participar das leis. Isso gerava um conflito. Quando o irmão de Napoleão assume o trono, ele acaba com essa ideia de chapetones, crioulos, índios e mestiços, e todos são cidadãos na Espanha. Quando ele sai do trono, nessa luta pelo trono, então é a luta pela independência da América Espanhola, que vai ser a luta dos crioulos contra os chapetones, tá? Espero que você possa ter entendido essas duas partes aí, que uma está diretamente ligada à outra, tá? A luta pelo trono, então, ela é importante para essa situação aí. Beleza? E aí vai influenciar também o Brasil. Por quê? Porque com o bloqueio continental que Napoleão instituiu, proibindo qualquer país de fazer comércio, né, com a Inglaterra, Portugal não podia deixar de fazer comércio com a Inglaterra e a família real vem para o Brasil. Chegando no Brasil vai acontecer várias situações importantes da vinda da família real, né? Ao passar do tempo, o Brasil começa, né, o processo de independência, até que o Dom João volta para Portugal na Revolução do Porto e fica o filho dele aqui, Dom Pedro I. E aí vai acontecer um processo importante, que é a ideia, né, de várias revoluções que vão estar acontecendo no Brasil. Uma delas, né, acontece em Salvador, né? A gente vai ter revolução, ou a ideia da tentativa de revolução também no Rio Grande do Sul, a gente vai ter, né, no Amazonas, no Grão-Pará, então a gente vai ter vários locais, tá? Sempre que tiver revolução, esses movimentos são contra partes importantes. Pode ser a questão da insatisfação, né, com as desigualdades sociais, pode ser a questão até mesmo, né, das ideias iluministas que nortearam lá a Revolução Francesa, pode ser as ideias contra o governo, as atitudes autoritárias do Dom Pedro I e a sua famosa carta outorgada, que é a primeira Constituição do Brasil, tá?
O Brasil sempre foi um país organizado, colocado como um país que não tinha briga? Não, a gente vai ter um período regencial que nós vamos ter várias situações, várias brigas, né? E então todo esse caminho do processo pela independência do Brasil, o Brasil passou pelo reconhecimento da emancipação, né? Ou seja, tornar-se independente, e manteve as antigas estruturas coloniais, né? Os donos de escravos continuaram donos de escravos, quem tinha dinheiro continuou tendo muito dinheiro, e o povo não participou desse processo de independência do Brasil, né? Quando Dom João, por causa da questão da volta a Portugal, por causa da Revolução do Porto, deixa o filho dele, então é a manutenção desse processo aí. Quando o Dom João volta e o plano dele é fazer a questão do Brasil se tornar realmente um país, o Dom Pedro I fica no governo até a questão do pai dele falecer. Quando o pai dele falece, ele deixa o trono aqui e vai para Portugal. O filho dele não pode assumir porque tem apenas 5 anos de idade, é início do período regencial, que vai ser marcado por várias agitações, várias revoltas, né? Várias lutas que nós teremos aí. Quando o golpe da maioridade se dá, que é a partir da articulação do Partido Liberal e a população que quer a volta do Dom Pedro, né, ou que é o início do governo de Dom Pedro II, então acaba o período regencial e começa o segundo reinado. Beleza? Espero que eu possa ter te ajudado aí com algumas dicas importantes para você poder fazer sua prova, tá bom? Um abraço, até mais!